de assunto e eu vou falar de um tema bem polêmico que até então parecia coisa de novela. Tem até tema de novela, inclusive. E agora virou realidade de muitas mulheres que não podem engravidar. A barriga de aluguel. Aqui comigo o Dr. Fábio Eugênio, ginecologista, especialista em reprodução humana. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem? Animado aí com essa turma? Sim. A música, vamos falar agora desse assunto que é polêmico. Continua bem polêmico, né, doutor? É verdade, né? Esse termo, na realidade, eu acho que a polêmica começa pelo termo, barriga de aluguel. Porque, na realidade, esse é um termo popular, né? O nome científico desse tipo de procedimento é a gestação de substituição, né? Ou útero de substituição. Mulher que empresta o seu útero. É a mulher que empresta o seu útero, né? Naquelas situações em que a mulher que quer ser mãe, por algum motivo, ela não pode albergar no seu útero uma gravidez. E como é que acontece hoje essa liberação do Conselho Federal de Medicina e a parte jurídica? Em que casos isso é liberado? Como é que acontece hoje? É um procedimento que ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina há muito tempo, né? Desde a legislação antiga de 1992 do Conselho Federal de Medicina, há praticamente 20 anos, né? Que o procedimento ele é regulamentado e ele é permitido fazer. Então, como é que ocorre? É exatamente como a gente já estava falando, naquelas situações em que a mulher, por algum motivo, não pode albergar o útero no seu... não pode albergar a gravidez no seu útero, no seu ventre. Por exemplo, mulheres que passaram por esterectomia, que são cirurgia de retirada do útero por causa de algum tumor ou por causa de algum câncer. Mulheres que nasceram sem útero, que existem... situações, são síndromes muito raras, mas acontece da mulher nascer sem o útero. Ou aquelas mulheres que engravidam e abortam repetidamente por algum fator do seu próprio útero. Tá? Ou então mulheres que têm doenças clínicas como hipertensão refratária, difícil tratamento, ou um diabetes descontrolado, ou um lúpus eritematoso sistêmico também em alto grau. Nessas situações, a gestação para ela vai ser um risco, uma cardiopatia, uma doença cardíaca grave. Então, se ela engravidar, ela corre risco de vida. Então, ela não pode albergar no seu útero uma gravidez. Nessas situações, o Conselho Federal de Medicina permite que se faça uma gravidez com o óvulo dessa mulher e com o espermatozoide do seu marido, e esse embrião, então, é colocado no útero de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa deve ser uma mulher parente em até 2º grau, então pode ser um parente de 1º ou 2º grau, daquela mulher mãe biológica, né? E normalmente, como é que é essa situação, doutor? Você já acompanha situações assim? Sim, você Depois falou que dá para dividir bem, porque a mãe cria o vínculo, a gente sabe que... você falou que é um tema... Segundo, inclusive, a legislação brasileira, mãe é aquela que dá a luz. Que dá a luz, isso. Então, é lógico que essa situação, ela envolve vários conceitos. São situações em que, na realidade, não é uma coisa nova, talvez ficou mais em voga recentemente, houve novelas que abordaram o assunto e por isso ficou mais em pauta, mas é um procedimento, como eu falei, que ele já é muito antigo, ele é aceito pela comunidade científica e pela justiça brasileira também. Mas é muito frequente, lógico, não é muito frequente, porque essas situações em que a mulher não possa carregar uma gravidez no seu útero não são tão frequentes assim, tá? Mas acontecem. E agora, lógico que envolve toda uma parte psicológica, esses casais têm que ter um apoio psicológico, tanto os pais verdadeiros, biológicos, como a mãe, que vai ceder temporariamente o útero. Por quê? Porque pode haver essa criação de vínculos afetivos, como você falou, né? A mulher ela vai carregar durante 9 meses aquele bebê no seu ventre. Mas ela tem que estar ciente, desde o início da gestação, que esse é um gesto de amor que ela vai ter com a criança e com o casal que ela está ajudando. Esse acompanhamento psicológico também durante toda a gravidez. Durante toda a gravidez. Porque a partir do momento do nascimento não pode haver mais nenhum tipo de vínculo do ponto de vista de maternidade da criança com a mãe que deu à luz. É a parte mais complicada. É uma parte complicada e tem que ser trabalhada desde o início. E por isso também, Natália, é que o Conselho Federal de Medicina tem muito cuidado nesse tipo de procedimento, e nesse ponto eu acho muito correta a resolução do Conselho Federal de Medicina de que, primeiro, seja uma pessoa da família, para diminuir esse risco da mulher querer ficar com a criança ou querer criar muitos vínculos com a criança do ponto de vista de maternidade. Normalmente é o quê? Irmã? Normalmente mãe ou irmã. Mãe ou irmã. Normalmente mãe ou irmã. Assim, se a mulher não tiver uma mãe ou irmã que possa ser um útero de substituição para ela, a gente tem que consultar o Conselho Federal de Medicina para que ele autorize uma outra pessoa da família, uma prima ou alguma outra pessoa a que seja como útero de aluguel. Mas só até 2º grau. Só até 2º grau. Ou caso em que a justiça só até libera. 2º grau existe uma liberação, digamos, normal. Mas assim, se a mulher não tiver um parente até 2º grau, a gente pode buscar uma outra pessoa, mas com um consentimento prévio do Conselho Federal de Medicina. E assim a gente vai estar resguardado do ponto de vista ético, tá? Então esse cuidado é importante de ser uma parente para que não haja esse vínculo que você falou e também que não haja nenhuma intermediação financeira no processo. Quer dizer, a mulher ela não pode receber um pagamento pelo fato de ela estar fazendo esse útero de substituição.
Tá? Então não pode haver esse pagamento, essa intermediação financeira. Tem que ser um já ato caracteriza voluntário. comercialização. Aí, Já caracteriza aí comercialização. Aí é crime. E normalmente quando a mulher chega ao consultório para essa primeira orientação, como é que vocês orientam? Como é que é esse primeiro passo? É interessante porque existe ainda um desconhecimento muito grande. Tem então, que procurar o mulheres, ginecologista. Inicialmente o ginecologista. As mulheres, muitas vezes, elas acreditam que não vão poder nunca ser mãe quando tem esse problema. Então é bom que se divulgue que existe esse tipo de tratamento para essas situações específicas que a gente falou. Então a mulher procura, inicialmente é feito todo o atendimento do casal. O tratamento que tem que ser feito é uma fertilização in vitro, tá? Então ela vai ter que ser submetida a um procedimento de reprodução assistida, que é a fertilização in vitro, para que se forme o embrião com o óvulo dela e com o espermatozoide do marido dela. E lógico, durante todo esse processo no útero de uma pessoa parente dela, né? É assim que transcorre o processo da gestação de substituição. Normalmente dá muito problema ou nos casos que o senhor acompanhou? Não, normalmente é tranquilo. O que a gente tem ainda um pouco é o que a gente diz um vácuo legal, né? Não existe uma legislação do ponto de vista jurídico específica nesse tipo de assunto. Apesar de que a lei brasileira, ela já provê nesses casos de que o vínculo de maternidade, de paternidade, ele é um vínculo afetivo, ele é um vínculo de vontade de ter aquela criança. Então, durante a gestação desse tipo de procedimento, já existe uma demanda legal com toda a documentação que a clínica fornece para que um juiz autorize que ao momento do nascimento a criança já seja registrada no nome dos pais biológicos. Que é o ideal, isso aí. Isso é o ideal. Isso é o ideal. Porque se não houver registrar no nome da mãe de aluguel, depois pode dar problema. Isso. Porque se não houver essa determinação legal ainda durante a gravidez, no momento do nascimento, a maternidade vai registrar a criança como mãe, vai registrar como mãe a mãe que deu à luz, a que cedeu temporariamente o útero. E aí vai demandar todo um processo também jurídico mais complicado ainda para que depois se desfaça essa certidão de nascimento, que aí depois vai ter que ser emitida novamente em nome dos pais biológicos. Então, como são casos também que a gente falou que não são tão frequentes, né? Então a legislação também, ela se depara pouco com esses casos, os juízes ainda não têm tanto, digamos, trato com esse tipo de assunto, mas aos poucos isso aí está sendo, digamos, se tornando um pouco mais frequente e com isso as situações jurídicas estão se resolvendo um pouco mais rápido. Doutor Fábio, muito bom ter você aqui com a gente nos nossos estúdios, esclarecendo sobre esse assunto tão polêmico. Muito obrigada. Obrigado também.